Quero cumprimentar a Igreja com a paz de Deus. Quero também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Também subscrever o nosso canal. Cumprimentar também com a paz de Deus e que Deus ricamente vos abençoe. E supostamente nesta tarde nós iríamos ter o nosso culto de ceia do Senhor. Mas sabemos que as circunstâncias ainda não nos permitem fazê-lo. Mas também sabemos uma coisa. Também sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Também sabemos que Deus é soberano. E também sabemos que esse dia de estarmos juntos em comunhão uns com os outros e com o Senhor também vai chegar. Então, nesta tarde, eu gostava de partilhar convosco alguma coisa da Palavra de Deus que está situada em Daniel no capítulo 3. E o tema desta partilha bíblica é a prova de fidelidade. Vamos resumir este capítulo 3 de Daniel e, em resumo, é um texto muito conhecido e nós podemos dizer que este texto nos fala de um rei que construiu uma estátua de ouro enorme e que mandou a juntar todos aqueles que se destacavam em cada província do seu vasto reino para virem à consagração e à adoração daquela estátua. Conta este mesmo capítulo de que 3 homens hebreus, eles não se curvaram àquela estátua, mas também, como castigo, eles foram lançados dentro de um forno muito quente e o Deus desses hebreus os livrou da morte. Ao lermos todo este capítulo, é fácil nós percebermos que o contexto deste capítulo nos transmite uma ideia de fidelidade. Mas, por outro lado, também facilmente nós poderíamos pensar que o foco principal deste capítulo seria a fidelidade a Deus. Mas não. Se lermos este capítulo com alguma atenção, nós vamos conseguir perceber que o contexto é fidelidade, sim, não há dúvida, mas não a fidelidade de Deus para conosco, mas a fidelidade dos filhos a Deus. Ou seja, a fidelidade do povo a Deus. A fidelidade dos homens e das mulheres de Deus. Porque, biblicamente, ao discutirmos o tema da fidelidade, só o podemos discutir na posição do homem. No sentido homem-Deus. Porque na posição de Deus e no sentido de Deus-homem, não há dúvidas, não há incertezas, não há discussão porque Deus permanece fiel. E porquê é que eu posso dizer isto? Por causa da base bíblica que sustenta esta declaração. Diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis. Então, este se é uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, se formos infiéis, está a dizer que nós podemos ser infiéis como podemos ser fiéis. E o que é que diz o resto do versículo? Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, este se agora já não é uma conjunção subordinativa, mas estamos a falar de um pronome pessoal reflexivo. O sujeito pratica e sofre a ação. Então, o que é que a gramática nos está a dizer? É muito interessante. O que a gramática nos está a dizer é que se a fidelidade em nós é condicional, mas em Deus é permanente, logo, ao abordarmos o tema a prova da fidelidade, tem sempre a ver connosco e a prova da fidelidade nunca tem a ver com Deus. Porquê? Porque Ele permanece fiel. Em resumo, esta partilha bíblica que estamos a ter nesta noite, ela não vai incidir na fidelidade de Deus para contigo e para comigo. Esta partilha bíblica, ela vai incidir na tua e na minha fidelidade para com Deus. Amém? Então, em 4 pontos nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre isto, a fidelidade, a prova da fidelidade. Então, em primeiro lugar, a prova da fidelidade diante da acusação.
O capítulo 2 de Daniel fala que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E este homem, ele estava desesperado, ele estava perdido pela sua interpretação. E para que ele ficasse certo da sua interpretação, ele decretou que quem o fizesse teria que adivinhar, em primeiro lugar, qual tinha sido o sonho que ele tinha sonhado e depois apresentar a sua interpretação. E se não o fizessem, morreriam. Ou seja, estamos a falar de um desafio impossível ao homem natural. Mas Deus revelou esse sonho a Daniel. E Daniel o fez contar ao rei, como também a sua interpretação. E entre os vários resultados, um deles foi ficar livre da morte, com os seus amigos, mas também uns homens, aqueles caldeus, aqueles adivinhadores. Agora, quando nós vamos ao capítulo 3, que é o nosso capítulo desta tarde, diz que nos versículos 8 a 12, temos agora esses mesmos caldeus que anteriormente ficaram livres da morte como resultado de uma interpretação que eles não conseguiram fazer, mas que Deus deu a Daniel. E estes caldeus vão agora junto do rei para acusar os hebreus. E qual era a sua motivação? A sua motivação era a inveja. Porquê? Porque aqueles amigos de Daniel, aqueles hebreus, ou seja, aqueles estrangeiros, com outra cultura, com outro Deus, foram constituídos pelo rei Nabucodonosor sobre os negócios da província da Babilónia. E quero-vos dizer uma coisa. As pessoas invejosas tentam sempre promover-se procurando a destruição dos seus concorrentes. Mas, pelo contrário, as pessoas fiéis a Deus entendem que agradar a Deus é muito, mas muito mais importante que preservar a própria vida. É interessante pensar que Cedraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens, é uma realidade. Mas estes três jovens, eles têm a coragem de discordar de todos quando o assunto não agrada a Deus. E têm a coragem de preferir a morte ao pecado. É tão interessante pensar que estes jovens estão dispostos a morrer, mas não estão dispostos a pecar. Para eles, transgredir não fazia parte do seu dicionário. A sua fidelidade não era negociável, mesmo perante um forno aquecido 7 vezes mais. Sabem, tantas vezes eu tenho ouvido dizer que Deus não nos livra da fornalha, mas livra-nos na fornalha. E está certo. É verdade. É uma realidade. Mas este texto, que tem esta fornalha, este texto não trata da fidelidade de Deus para conosco. Este texto, ele trata da nossa fidelidade perante Deus, mesmo diante da fornalha. E nesta tarde é preciso dizer uma coisa, que muitas das vezes a tua fidelidade a Deus vai levar-te à fornalha. Que a tua fidelidade a Deus vai levar-te à cova dos leões. Que a tua fidelidade a Deus vai levar-te à prisão. Que a tua fidelidade a Deus vai levar-te a seres rejeitado pelo grupo. Vai levar-te a seres despedido da empresa. Vai levar-te a seres rejeitado na escola, na faculdade. Mas o nosso compromisso não é com o nosso sucesso. O nosso compromisso é sermos fiéis a Deus. Aleluia. Então, em resumo, nós podemos dizer que aqueles 3 jovens, apesar deles serem jovens, eles provaram ser fiéis a Deus, mesmo diante da acusação. Glória a Deus. Em segundo lugar, a prova da fidelidade ficando firmes. Capítulo 3, versículos 14 até 18, nos falam sobre um confronto direto entre o rei Nabucodonosor e os 3 jovens hebreus.
E há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer do cenário. E o cenário que estava diante deles era uma estátua de 30 metros de altura, de 3 metros de largura e uma imensidão de gente importantíssima curvada diante da estátua. E temos ali 3 jovens, notem, 3 jovens hebreus, estrangeiros, em pé e que agora são levados perante o rei, e um rei de reis e um rei de nações. Mas aqueles 3 jovens, perante a ameaça de morrerem, eles ficaram firmes. Perante a ameaça do poderio daquele rei Nabucodonosor, eles ficaram firmes. Quando o rei desprestigiou o Deus dos céus, eles ficaram firmes e não se preocuparam em defender a Deus, pois a sua fé não era arrogante. E é preciso nós falarmos um bocadinho acerca disto. Reparem, nós não fomos chamados para defender a Deus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Deus não precisa de advogados de defesa. Nós é que precisamos dele como o nosso advogado. Mas hoje, infelizmente, por este mundo fora, ainda existem muitas igrejas com uma atitude de manter as suas portas abertas perante toda esta pandemia. E isso é a demonstração de uma fé arrogante e não consciente. Estamos a tentar defender a Deus dando um mau testemunho. E não foi para isso que nós fomos chamados. No versículo 17, e eu vou ler o versículo 17, diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei, e se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então reparem, a nossa fé, ela não pode ser arrogante. A nossa fé, ela precisa de ser consciente. Estes 3 jovens, apesar de eles serem jovens, eles têm consciência de quem Deus é. Têm consciência que Deus permanece fiel e que Deus também é soberano. Há uns dias partilharam um vídeo comigo que dizia assim: Estamos com as portas fechadas, envia-nos os vossos pedidos de oração, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, e Deus está cá para ti. Nós não podemos dizer uma coisa destas, porque Deus não está cá para nós. Nós é que estamos cá para Deus. Não fomos nós que criámos Deus. Deus é que nos criou a nós. Então nós não podemos dizer que Deus está cá para nós. Deus, ele não é fiel a ti e a mim. Deus, ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. Mas porque a sua palavra, nela contém promessas que são referentes a ti e a mim, nós indiretamente nós podemos dizer que Deus é-nos fiel. Porque Deus, em primeiro lugar, diretamente, ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. E então, porque as promessas na sua palavra são referentes a nós, nós iremos experimentar a sua fidelidade. Mas nós não podemos viver com uma fé arrogante e inconsciente de que Deus, ele vai fazer aquilo que nós queremos, de que Deus vai ser constrangido, de que Deus vai ser obrigado, de que Deus vai ser molestado em fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Não, porque Deus, ele permanece fiel, sim, fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, e Deus, ele é um Deus soberano. Amém? Nossa função é sermos fiéis a Deus. E somos fiéis não por aquilo que Deus faz, mas somos fiéis por aquilo que Deus é. Então, em resumo, aqueles 3 jovens, eles não se preocuparam em defender a Deus ou a si mesmos.
Eles não tiveram um discurso arrogante. O seu discurso não foi de constranger a Deus, obrigar Deus, molestar Deus a fazer algo pelas suas vidas. Não. Mas eles provaram ser fiéis a Deus, ficando firmes, mesmo diante da morte. Glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, a prova da fidelidade, ela resulta em liberdade. Amém. Gostava que pensássemos que Deus não impediu que a estátua fosse construída. Ele não impediu que aquele forno funcionasse. Ele não impediu que aqueles jovens eles fossem acusados. Ele não impediu que aqueles jovens eles caíssem para dentro daquele forno. Mas Deus impediu que aqueles jovens morressem queimados. Deus transformou aquele objeto de morte em livramento. Aleluia! Ou seja, o fogo, o objeto de morte, os libertou das cordas e Deus os libertou do fogo. Eles caíram amarrados no fogo, mas com Deus saíram livres do fogo. E agora notem, quando todos os recursos da terra acabam, encontramos o livramento no quarto homem, mesmo que seja dentro da fornalha, versículos 24 e 25. Deus desce para estar conosco na hora da maior aflição. Ele é Deus conosco nas provas. Ele é Deus conosco nos vales. Ele é Deus conosco na dor. Ele é Deus conosco na solidão. Ele é Deus conosco na perseguição. Ele é Deus conosco na doença, no luto, na fornalha e na morte. Ele é o quarto homem que protege aqueles que são seus. Então, nós só temos duas escolhas. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou ficamos dentro dela com Cristo, o nosso Salvador. Não há fornalha ardente que possa destruir o povo de Deus. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro, sempre vem em nosso socorro. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Em quarto lugar, a prova da fidelidade, ela resulta em promoção. Aleluia. Quando tu honras a Deus, Deus honra-te. Versículo 26. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra aqueles três jovens, foi o mesmo rei que os chamou reverentemente de servos do Deus Altíssimo. Versículo 26. O mesmo rei que decretou a morte daqueles três jovens, agora é o mesmo rei que os faz prosperar. Versículo 30. Quando tu e eu somos fiéis a Deus, o nome de Deus é exaltado. Versículos 28 e versículo 29. O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar os jovens da sua mão, agora está a bendizer a Deus e a reconhecer que não há Deus que possa livrar como Ele. Sempre que a Igreja responde às pressões do mundo com uma fidelidade inegociável, quando tu respondes às pressões da tua vida com uma fé inegociável, com uma fidelidade inegociável, Deus é glorificado e os seus servos são promovidos. Aleluia. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam de reconhecer a majestade de Deus e de dar de glória ao seu nome. Versículo 28. Deus nos promove quando saímos da prova da fidelidade. Mas sabem, quando saímos desta prova da fidelidade, nós saímos dela mais fortes. Nós saímos dela mais próximos de Deus. Um dia o pastor Vieito Antunes, ele disse-me uma coisa. Ele disse-me: Marco,
Uma espada precisa passar pelo fogo para ganhar têmpera, para ganhar resistência. E nós também precisamos de passar pelo fogo para ganharmos resistência para lutar. Em nota de conclusão, estamos a viver dias diferentes. Estamos a viver dias difíceis, muito difíceis, aliás. Dias com muita pressão sobre todos. E se tu sentes esta pressão sobre ti para tomar decisões e fazer escolhas, se sentes um ambiente de fornalha diante de ti, lembra-te de uma coisa. Este tempo não é um tempo para tu provares se Deus é fiel. Este tempo é para tu provares a Deus se tu és fiel. Então, nesta noite, nesta prova de fidelidade, neste tempo difícil, neste tempo de pressão, neste tempo de dificuldade, neste tempo de fornalha, então vamos ser fiéis a Deus. E Deus, Ele vai honrar aquele que é fiel. Então, nesta tarde, Deus ricamente vos abençoe.